Hoje eu vou contar para vocês como é que foi a evolução da minha carreira profissional como dev e também como é que foi um pouquinho da minha evolução salarial. É muito importante dizer que esses 5 anos foi o início para mim, então você vai ver salários muito baixos e também expectativas muito baixas. Fala galera, meu nome é Juan, eu trabalho como engenheiro de software aqui no Canadá. Se você tá um pouquinho curioso sobre a minha trajetória aqui no Canadá, fica à vontade. Eu fiz um vídeo semana passada contando como que foi. Antes de começar o vídeo, é bom deixar claro que os salários mínimos que eu estou falando agora é com base no valor atual de 2023. Então, quando eu começar a falar um salário mínimo, entenda que é mais ou menos R$ 1.300. No início de 2017, eu comecei um curso técnico de desenvolvimento de sistema. No meio desse curso, eu consegui minha primeira vaga numa empresa de marketing. Mexia muito com WordPress, PHP e também muita parte de e-commerce. Então, eu aprendi bastante técnicas relacionadas à parte de venda. Mais ou menos o meu salário lá, eu era autônomo. Então, alguns meses era mais, alguns meses era menos. Mas, numa média, era um pouquinho acima de um salário mínimo. E foi em 2019, mais ou menos no início, que eu consegui uma outra oportunidade. Agora, trabalhando como CLT. Eu trabalhava como Full Stack Web Developer, então eu tinha várias funções na época. E também não era uma empresa do ramo de TI. Era mais realmente uma empresa que precisava de recursos próprios, ou seja, o próprio sistema deles. Eles mesmo que faziam a manutenção do sistema. Então, nesse sistema, o que acontecia? Eu trabalhava muito com Laravel, no sistema próprio deles, e fazia integração com SAP e com VTEX, que é uma loja de e-commerce. No final do projeto, eu acabei mexendo também com aplicativos, usando React Native. E meu salário era mais ou menos 2 salários mínimos na época. No final de 2020, mais ou menos, que eu entrei para uma outra empresa, consegui uma nova oportunidade, trabalhando agora como Full Stack pleno. E aí que começou a vir essas novas palavras para mim. Pleno, sênior, foi aí que eu comecei a aprender. A empresa, nesse caso, seria uma outsourcing. E aí, galera, é muito importante vocês lembrarem disso. Uma outsourcing hoje é o que a gente conhece como empresas terceirizadas. Contratam pessoas e enviam para cliente. Também a gente pode chamar de consultores. É muito importante, sempre que me perguntam como começar ou para onde ir em determinados momentos, eu indico 100% uma outsourcing. Por quê? Porque quando você entra em empresas desse tipo, ela tem vários clientes. Ou seja, se por um acaso você não vai bem no seu primeiro cliente, o que eu vi muitas vezes acontecendo, a galera simplesmente mudava você de projeto. Então você ia para um segundo cliente. No meu caso, o meu cliente era um banco bem conhecido no Brasil. A minha função lá, mais ou menos, era construir microserviços em Node.js. Comecei também a aprender mais sobre a arquitetura de microserviços. Fazia bastante testes unitários e comecei também a trabalhar com o Scrum, que é muito importante para você também que está começando, tá? No geral, o Scrum ele é uma metodologia onde a gente trabalha por blocos, por sprints, e você tem certas entregas, simplesmente uma metodologia ágil de desenvolvimento. Posso abrir depois um vídeo explicando mais ou menos para vocês como é que funciona no detalhe, se vocês se interessarem. Foi nessa empresa, então, que meu salário dobrou de 2 salários mínimos, foi para 4 salários mínimos. E foi em 2020 que eu também comecei a trabalhar como MEI. Eu tinha alguns clientes que eu trabalhava no período da noite, trabalhava bastante com React, fazendo websites e também mexendo na blockchain. Então a gente mexia com bastante carteiras na blockchain. O período que eu trabalhava era de noite, trabalhava mais ou menos umas 4 horas por dia. Com isso eu conseguia tirar 3 salários mínimos extra no mês. Após 8 meses trabalhando na outsourcing, eu então recebi uma nova proposta do cliente, dessa vez do banco, para ser internalizado. Ou seja, virei agora um Senior Software Engineer pelo cliente, agora trabalhando diretamente com ele. As funções eram basicamente as mesmas, porém eles queriam realmente reter bons funcionários e esse foi o movimento que eles fizeram. Depois de 4 meses mais ou menos, eu recebi uma nova promoção agora dentro do cliente, que foi como Tech Lead. E aí, como Tech Lead, a gente começa a receber um pouco mais de tarefas, né? Então, basicamente, eu, além de construir os serviços e rodar, eu também arquitetava eles. Fazia diagramas, delegava tarefas para a equipe, organizava a equipe e garantia que o nosso time fazia uma entrega de software adequada e com qualidade. Então, agora, trabalhando diretamente pelo banco, meu salário dobrou novamente. Agora, nessa época, eu estou ganhando cerca de 10 salários mínimos. Galera, muito importante ressaltar também, foi nessa empresa onde eu comecei a trabalhar com várias pessoas do exterior, onde eu comecei a criar uma carreira internacional. Ou seja, a gente falava com pessoas na Espanha, falava com pessoas nos Estados Unidos, com pessoas na América Latina. Foi onde meu inglês começou a alavancar. Então, eu recebi uma bolsa da empresa para começar a melhorar meu inglês, uma vez que a gente já estava usando ele. E foi onde realmente eu comecei a ficar apto para usar meu inglês
vezes profissionalmente. E foi em 2022 que eu consegui uma nova oportunidade. Agora, trabalhando para uma empresa canadense, que é meu cargo atual. Antigamente eu estava trabalhando como Senior Software Engineer. Hoje eu trabalho como Engenheiro 2, que é o que a galera chama aqui. A gente conhece como Engenheiro Pleno e também remotamente. A empresa também é muito parecida com a anterior. É uma fintech, onde a gente trabalha com meios de pagamento, transacional, e eu mexo no sistema próprio deles, faço a manutenção. Atualmente estou trabalhando com Ruby on Rails e Svelte na parte de front-end. Muitas das coisas mudaram dos meus empregos anteriores, então o que eu senti bastante diferença agora é que a parte documentacional do sistema é muito maior, a parte de code reviews também é muito maior, então essa questão de ficar revisando o código ficou muito mais forte. A questão do Scrum também ficou muito mais forte. E foi agora que minha vida começou a mudar. Meu salário então foi para 17 salários mínimos, variando dependendo da cotação. Então, como é uma empresa que paga em dólar, se o dólar tá alto, se o dólar tá baixo, o salário muda. E atualmente, galera, eu tô trabalhando ainda na mesma empresa que eu estava em 2022. É óbvio que meu salário não é mais o mesmo, mas o que é importante dizer é que eu estou buscando agora me tornar um sênior, né? Então, atualmente eu ainda trabalho como engenheiro 2, né, que seria o plano, e agora eu vou buscar meu sênior. Bom, vamos fazer uma breve retrospectiva de como é que foi esses últimos anos, galera, até para vocês terem um pouco de conhecimento, entenderem que é fácil a gente só colocar números na ponta do lápis e ver as coisas crescerem. Óbvio que 2017 ganhando um pouquinho mais que o salário mínimo e 4 anos depois, ganhando 17 salários mínimos, é uma baita de uma diferença. Muitas coisas eu aprendi no meio do caminho, galera, e é muito importante ressaltar, basicamente todas as empresas que eu entrei, eu não sabia a linguagem que eles precisavam de fato, eu não tinha domínio na linguagem. Enfim, isso mostra que muitas das vezes o que você precisa realmente é ter uma curva de aprendizado alta, saber se virar no momento que você precisa disso. Aprender na hora que precisa ser aprendido e não ficar estudando anos e anos e anos uma determinada linguagem para de fato conseguir uma vaga. No meio disso tudo, eu aprendi bastante sobre metodologias ágeis. Não é parte técnica, isso é parte de estrutura da empresa. Então, como que você organiza suas entregas? Aprendi também a fazer bastante documentações. Então, não basta mais hoje você só fazer um código. Você tem que documentá-lo, você tem que deixar ele claro. Tem que pensar no produto agora a longo prazo. Não é produto para amanhã, não é um código para amanhã, é pensar a longo prazo, pensar que daqui a 2 anos vai entrar uma nova pessoa no seu lugar, você vai ter que ter deixado para a empresa recurso suficiente para ela continue. E é isso que a empresa quer enxergar de você. Você pode achar que, pô, eu tô pensando que eu vou ser demitido. Não, a empresa quer um funcionário assim. Sair daqui 2 anos ou não, tudo depende de você. Fazer bastante revisão de código também, aprenda o que o seu sistema faz. Eu fiz muita revisão de código nesses últimos anos, tenho feito cada vez mais. Hoje a gente tem até gráficos mostrando o quão profundo você vai numa revisão de código, e isso também é uma estatística que a própria empresa olha para você e fala, pô, ele tá indo a fundo do código, ele quer aprender o código, às vezes é um código que ele não entende, mas ele tá buscando conhecimento, tá buscando melhorar o código da própria empresa. Também em um período eu consegui aprender bastante sobre liderança. Você tem que saber o que às vezes o seu líder tá passando para você conseguir ajudar o seu time. Não adianta você só fazer task, não é mais isso. Aprenda que a empresa hoje ela vai precisar de você em vários momentos, de várias dificuldades. E esse espaço que eu tive de liderança, eu aprendi bastante como o que meus chefes poderiam estar sentindo, como que eu poderia ajudar eles, como que eu posso desafogar o time no geral. Então, isso me trouxe bastante motivos e diferenças na hora do dia a dia, coisas que eu não via antes. E o que eu falo também de curva de aprendizado, também eu quero trazer para o inglês, porque eu tecnicamente aprendi inglês há alguns anos e eu já entrei numa empresa com pouco inglês. Então, aprenda a se virar com isso, aprenda a entrar nesses desafios, aprenda a se construir dessa maneira. A nossa área de tecnologia é uma área que ela muda a todo momento. Não adianta você se estabilizar, se solidificar em alguma coisa e acreditar que isso vai ser para sempre, porque não vai. Muitos anos eu trabalhei em empresas de português e do nada mudei para inglês e vamos aprendendo assim. Também com isso vieram muitas novas tecnologias, como cloud. Saber como que funciona uma arquitetura na nuvem é muito importante. Saber como que a gente faz toda a parte de deploy de um código, né? Hoje, basicamente, o nosso código não é só você escrever uma linha de texto e acreditar que é assim que funciona. Não, você tem que mandar esse código para o cliente lá na ponta ver. E você tem que acreditar também que isso vai estar em qualidade e a gente tem hoje infraestrutura na cloud, por exemplo, que vai te suportar nessas decisões e saber o que você precisa, o que você não precisa. Essa foi um pouquinho da minha trajetória. Eu espero que traga um pouquinho de inspiração para você que está na minha área, você que quer entrar na minha área. Muitas vezes o primeiro salário não vai ser legal, mas acredite que lá na frente vai valer a pena. Estude, dê o seu
seu melhor, continue visando sempre algo melhor que você vai chegar lá. Galera, se você gostou desse vídeo, se faz sentido pra você, compartilhe com teus amigos. Se você tem um filho que tá na área de desenvolvimento ou que mexe no computador o dia inteiro, manda esse vídeo pra ele, tente dar uma inspirada nele, mande isso pro seu sobrinho, pra galera que você acredita que vai conseguir, que deveria estar nessa área também. E com certeza eles vão agradecer e vocês também vão ficar bem felizes lá na frente. Deixe comentários, se vocês querem mais vídeos ou vídeos de determinados assuntos, deixa pra gente aí que a gente vai acabar revisando e fazendo vídeos diferentes. Deixe seu like também, deixe perguntas, galera. Se vocês têm alguma dúvida específica, deixa pra mim que eu vou acabar respondendo, fazendo até um vídeo se for necessário. E me siga no Instagram. Abraço!